A água bateu na bunda do DC Studios. A gente vai falar sobre isso, sobre qual dos dois personagens deve vir primeiro ou qual eles precisam trazer primeiro. Porque a gente vai falar sobre o Batman Mulher Maravilha e as próximas produções depois do Homem do Amanhã. O Homem do Amanhã é a sequência do Superman, que vai ser lançada em 2027. Muitas pessoas estão falando que o Batman tinha que ser lançado em 2027, que a Mulher Maravilha tinha que vir em 2027. E a grande verdade sobre tudo isso é que o DC Studios mudou a rota, mudou o movimento. E agora eles vão fazer de tudo para trazer o Batman e a Mulher Maravilha e talvez o Batman antes. A gente pode falar sobre o Batman, se ele vai vir antes, se ele precisa vir antes da Mulher Maravilha. Essas são as redes sociais, beleza? Sigam lá, curtam lá. Faço vídeos lá direto agora, tem postagens. Obrigado aí aos Batmembros e os Supermembros que apoiam o canal e ajudam o canal a crescer aqui no YouTube, financiam esse projeto, ajudam a financiar esse projeto. Muitíssimo obrigado, tamo junto. Esse vídeo pode ser considerado uma continuação daquele vídeo que eu falei sobre a Trindade estar sendo um pouco deixada de lado no começo do DC Studios, ou de outros assuntos que eu vou trazendo aqui, é meio que um complemento, certo? O que é o lance que eu quero trazer nesse vídeo aqui? O Batman, provavelmente, eles devem estar pensando para lançar ele o mais rápido possível, o Batman do DCU. Por N motivos, compra da Netflix, DCU, o Batman do Matt Reeves também precisa ter um outro Batman para provar para o grande público que eles vão funcionar juntos. E tem a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha do DCU é um dos personagens que vai sustentar essa franquia. Ano que vem a gente vai ver o único projeto grande da DC, que é a Supergirl, e Lanternas é uma série, por mais grande seja o personagem, igual a gente sempre fala aqui. É possível que o DC Studios faça um movimento para trazer o Batman antes da Mulher Maravilha? Vocês acham que isso é possível? Eu acho que sim. Tipo, no Homem do Amanhã, pode acontecer alguma coisa pro universo trazer o Batman logo, tipo um easter egg pro Batman, um gancho. Eu falo muito aqui, né, vocês também, que eles tiraram do foco no começo a Trindade pra mesclar personagem grande com personagem pequeno. O James Gunn realmente acreditou que ele ia conseguir fazer isso, e ele tá vendo que ele não vai conseguir. Ele próprio já falou há um tempo atrás: não vamos fazer filme que as pessoas não querem ver. Do que ele tá falando? Ele tá falando desses filmes que ele anunciou. O próprio Cara de Barro, eles devem ter um certo... não porque o filme é pequeno, né? Um certo receio desse filme, do que a opinião pública vai falar desse filme, independente se ele é bom ou ruim, entendeu? Pro universo, o que ele vai representar pro universo, porque quando você faz um universo compartilhado, você tá unificando os filmes. Então, por exemplo, o hype da Supergirl, ele é muito por conta do sucesso do Superman. E também, não só isso, né? Um filme vai puxando o outro. Quando você distancia personagens, você está descolando o universo. É como se fosse uma parada que ela não pareça unificada. Então, voltando, por mais que eu fale que a Trindade foi deixada de lado, vocês muitos concordaram também, eu ainda acredito que a ameaça vai partir do núcleo do Superman. Uma primeira ameaça para juntar os heróis. Pode ser o próprio Brainiac, que eles podem trabalhar ele no primeiro filme, que ele aparece, certo? Que é a sequência aí do Superman, que é esse filme do Superman com o Luthor. Eles podem preparar um terreno do Brainiac aí, chegando na Terra, criando essa grande ameaça e começar a juntar os super-heróis. Por exemplo, não seria nenhum absurdo, talvez, se você fizesse o seguinte: olha, no final do filme tem um gancho violento para os heróis se juntarem. Houve o gancho, você deixou o gancho, aí você tem que apresentar o Batman, a Mulher Maravilha, pra você começar a juntar a liga, porque você já vai ter o Jon Stewart, você vai ter a Supergirl, você pode trazer o Flash num próprio filme de alguém depois, entende? Então eles podem introduzir algum personagem de Liga da Justiça no próprio Homem do Amanhã. Imagine se o John Jones aparece, por exemplo, que é um personagem muito foda, é um personagem que os fãs amam, né? Eu acho um personagem incrível da DC, e ele é um personagem que, pô, ele poderia ter sido introduzido já no próprio Superman, né? Você para pra pensar. Então, o Batman e a Mulher Maravilha são os próximos filmes do DCU. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida. Por que eu falo isso? Porque você pega a Supergirl, por exemplo, o hype da Supergirl, ele é a metade do Superman. O Superman teve hype, ele quebrou a internet quando lançou o primeiro teaser, muita gente chorando. Ai, não é mais meu ator favorito. Aquela choradeira de sempre que a gente tá ligado que ainda acontece, né? O teaser de Supergirl sentiu um pouco do clima do que é o começo do DCU. Quem que levanta essa marca? A Trindade. Só eles podem levantar essa marca. Com a ajuda do Lanterna, do Flash que vai vir mais pra frente, personagens maiores aqui e ali. Tem uma Mulher Gavião, o Guy Gardner. Eu falei aqui no meu vídeo, né? O MCU provou disso. De tipo, não conseguir pegar personagem secundário, né? Os seus coadjuvantes de luxo, que estão há 10 anos no universo, né? É sempre bom lembrar, e fazer eles carregar a franquia. Eles não conseguiram.
Ah, mas mudou o plano, não sei o que e tal. Tipo, eles não conseguiram, entende? Então, se o MCU não conseguiu, a DC nunca vai conseguir, entende? E tem uma coisa que acho que o DC Studios meio que me mostrou, pra mim, como fã, que me deixou um pouco aliviado, é que parece que eles têm uma noção do que funciona e do que não funciona. E eles podem dar alguns passos para trás e falar, não, beleza, isso aqui não vai funcionar, vamos fazer desse jeito aqui porque é o que o público quer. Porque essa galera, por mais que tenha liberdade criativa, ganhe muito dinheiro, poder sobre os personagens aí, cinematograficamente falando, eles fazem filmes, séries, animações e games pra gente. Nós somos a audiência, não só nós, o público nerd, mas o público é a audiência. Então, eles precisam nos agradar para fazer sucesso. Por mais que, beleza, tem lá como funciona a cabeça de James Gunn, como funciona a cabeça do Peter Safran, dos diretores ali, só que eles precisam ter a aprovação do público, no fim das contas, porque senão não paga as contas. Por que a água bateu na bunda? Vamos lá. Quando você pega o panorama geral hoje do universo super-heróis, você tem o MCU trabalhando nostalgia e a DC tentando se reconstruir. E aí, qual que é o pensamento do público? O público geral, ele quer ver o Downey Jr., o Chris Evans e os personagens que ele conhece. Então, por exemplo, o Superman chega no público geral. O Superman do James Gunn chegou e ele fez sucesso. Muitas pessoas, inclusive, abraçaram a ideia desse Superman. Você tem a Supergirl. Ah, beleza, a Supergirl é conhecida. Eles acreditam, o público geral, né? Falando aqui na mente do público geral, que ela é um derivado do Superman, digamos assim. Então, gera um mínimo de curiosidade. Batman, Mulher Maravilha, eles querem ver, sei lá, um The Flash, Lanternas vai ter uma série legal, uma Liga da Justiça, é isso que eles conhecem, o público geral. E aí o universo nerd é aquele universo que quer um pouco mais de diversidade em personagens, quer ver uma Zatanna, um Arqueiro Verde, quer ver, sei lá, outros personagens assim não tão conhecidos, mas também não desconhecidos, né? O universo, os fãs da DC já reclamam com o James Gunn, dele ficar colocando personagem pequeno o tempo todo. Como ele é um cara ativo nas redes sociais, né? Ele ou a assessora dele que toma conta das redes sociais, ele tem essa noção do que o público vem falando. Então ele vai ganhando esse feedback. Então eu não acho difícil esse ano de 2026 agora ter uma apresentação para a imprensa de novo, quase uma coletiva de imprensa do CU de novo, desses estudos, né? Igual teve o ano passado, que saiu aquela enxurrada de informações. James Gunn e Peter Safran pegando ali um teatro ali da Warner Bros. No estúdio, chamando os repórteres e falando assim, ó, vem pra cá que a gente vai dar atualização pros fãs, vocês publicam aí no site de vocês. De influenciador, não duvido que eles vão fazer isso no começo desse ano também, porque vão ter mudanças no DCU. Não vai mudar o plano. Ah, eles vão desistir do que eles estão fazendo? Eu acho que não. Acho que o percurso onde eles querem percorrer, né? Você pega o universo compacto já deve estar ligado ao Brainiac, por exemplo. Entende? Então, isso daí não é uma coisa que eles vão, descartar e... Enfim, eles traçam o plano e esse plano depende dos roteiros que vão sendo prontos, entendeu? Muito provavelmente é assim. E aí, você vai construindo esse quebra-cabeça e uma narrativa. Então, você tem um fio condutor muito claro estabelecido que eles apresentaram para Warner. As produções de personagens menores não interessam as pessoas. Essa é a grande verdade, né? Por isso que o Cara de Barro, ele é meio que um laboratório, né? É aquele filme tipo assim, olha, vamos lançar esse filme de terror aqui pra falar que a gente é diferentão e ele vai custar 40 milhões. Esse filme não vai arranhar o orçamento desses estúdios, tá ligado? Ele não vai fazer mal, nem se ele flopar. Tipo, eles vão perder pouco dinheiro, digamos assim, né? É uma produção covarde, né? Compara com o filme do Coringa, por exemplo. Custou 55 milhões. É o filme que fez 1 bilhão e foi o filme que fez 1 bilhão mais lucrativo de todos os tempos. Ou pelo menos nos últimos anos, se eu não estiver enganado. O filme custou 55 milhões. Um pouquinho mais do que o Cara de Barro. 15 milhões a mais. E ele se dispôs... A gente sabe que não é o filme do Coringa, tá? É uma representação aleatória aí da indústria hollywoodiana. Mas ele se dispôs a contar a origem do Coringa, entre aspas. É ou não é um filme corajoso? É um filme corajoso. Talvez não no seu orçamento, mas também não precisa de um filme de 150 milhões do Coringa. Não precisa, todo mundo sabe disso. Agora, o Cara de Barro é um filme covarde, entende? Então é um filme que ele vai pro nicho do terror, que é o panorama de orçamento de um filme de terror blockbuster, entende? Tem alguns que são um pouquinho mais, você pega o It, é meio fora da curva, mas os Invocação do Mal custa 30, 50 milhões. Eu sempre falo aqui, a gente não pode se comparar com o MCU, que tem, sei lá, quase 2 décadas de universo. A DC, ela precisa construir algo. Como que você constrói algo? Filme a filme, produção a produção, criando coerência e qualidade. E aí, com o tempo, com essas marcas, é inevitável o sucesso avassalador.
E aí tem algumas coisas que a gente vai ver se vai dar certo com esses personagens. A Netflix sendo dona da Warner, o que isso vai mudar? Como isso vai impactar a distribuição dos filmes? Se é que vai impactar, vai hypar mais as séries provavelmente, mas só vai hypar as séries porque é aquele streaming que todo mundo assina, vamos colocar aqui, vai ser fácil das pessoas acharem para assistir, mas só vai hypar se o universo for bem, entende? Então se os filmes forem bons, os filmes hypam as séries. A impressão que eu tenho do DC Studios agora, isso é uma opinião minha, tá? Um achismo meu, que eu acho que eles vão trazer o Batman primeiro do que a Mulher Maravilha, porque o impacto é maior, inclusive eles vão surfar no hype do The Batman 2. Vocês viram esse Batman, agora vocês viram um Batman fantasioso. A não ser que o roteiro de Mulher Maravilha fique pronto antes. Então, é bem provável que esses são os dois próximos filmes do DCU. Não acreditem, Sargento Rock, Authority. Você tem o Monstro do Pântano, que é um personagem enorme da DC, mas ele vai ficar mais pra frente. Tem alguns projetos que eles vão jogar pra frente, tipo o Monstro do Pântano. E outros eles vão trazer antes. Eles vão trazer o que é prioridade. Então, provavelmente o DC Studios ouviu o clamor popular. Para nossa sorte, o DC Studios se tocou, e vocês vão perceber isso com o tempo ainda mais. E para nossa sorte, não foi tarde demais. O que seria tarde demais? Você querer fazer o filme do Batman em 2030, por exemplo. Isso é tarde demais, entende? Tarde demais. Você fala, mano, não é possível, porque em 2035 terminaria o universo. A gente pode discutir outras coisas, né? The Flash deu um prejuízo financeiro recente de 200 milhões pro estúdio. A Mulher Maravilha da Gal Gadot era muito fresca na cabeça do povo ainda, mas isso também não justifica. Você pode, sei lá, meio que discutir algumas dessas coisas pequenas, mas que no todo não impactam tanto, né? Tipo, a partir do sucesso do Superman, você já apagou a lousa, de certa forma, né, desses atores dos personagens principais, digamos assim, e você meio que já seguiu em frente, já mostrou para as pessoas, ó, agora é outra parada, entendeu? Por isso que eu acho importante você trazer cada vez mais personagens grandes. Mulher Maravilha e o Batman são os dois próximos filmes do DCU, vocês não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. É a minha opinião, é o que eu acho, mas não tenham dúvida disso. Comenta embaixo nos comentários o que você pensa, quando você traria cada um deles. Eu acho que dá pra você colocar os dois no mesmo ano, inclusive, 2028, mas só se o Studios quiser, né? Se não quiser ficar fazendo animação pra copiar as animações da Sony, né? A gente vai ficar de olho no Dynamic Duo, pelo menos eu. Vou encher o saco se essa animação ficar parecida com a animação da Sony. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Animação do Spider lá. Faça a sua própria animação, a DC domina essa mídia, né? As séries animadas da DC picam a da concorrência, picam, come com farinha. Então não adianta você querer copiar os filmes, tá ligado? Pelo amor de Deus. Se eles quiserem, Mulher Maravilha e Batman estão em 2028. Só se o DC Studios quiser, certo? Comenta embaixo aí o que você pensa de tudo isso. Tamo junto, até a próxima.